Mas uma coisa também que muita gente que não manja assim muito de rede fala é que, ok, eu tô executando aqui no meu computador o meu IP, mas as pessoas não falam, tipo, Alonso, você tá louco? Você tá vazando o seu IP pra internet? Você quer ser hackeado? Você quer ser rastreado? Por que você tá mostrando o seu IP aqui ao vivo? E eu tô fazendo isso porque esse é o meu IP interno. Então ninguém que não tá dentro aqui da minha casa, conectado na minha rede, pode acessar. Se você tentar acessar aqui 192.168.25.11, provavelmente você não vai conseguir. Talvez você consiga acessar o seu computador que vai estar na sua rede. Porque o IP interno, ele funciona dentro do seu roteador. Só quem está conectado nele vai conseguir acessar esse IP interno. Então por isso que eu falei que existe dois tipos de IP. O IP interno, que está dentro da sua rede, e o IP externo. E o IP externo você provavelmente já deve ter visto, porque o IP externo é ele que possibilita você acessar um site. Quando você acessa o Google, quando você acessa o YouTube, você está acessando um IP externo. Um IP que está lá para o mundo todo falando alguém me acessa, pelo amor de Deus. Então esse é o IP externo. E normalmente o IP externo ele é um pouco diferente. Ele não vai ter essa sintaxe. Obviamente também, porque existem milhões de dispositivos na rede, não ia ter tipo 192.168.25.1 milhão e 400. Não existe isso. Os IPs vão até 256. Então, obviamente, os IPs externos, eles seriam alguma coisa totalmente aleatória, um número gigantesco para você poder acessar ele na internet e também porque existem milhares de sites. E agora eu vou te mostrar como que você pode ver o seu IP externo na internet. Então, se eu vim aqui, dentro desse site aqui, pode pesquisar aqui, ó, meu IP, aqui, ó, qual é o meu IP? Tem vários sites que podem ver isso. Alguns podem variar, às vezes, o IP. Mas se você entrar, por exemplo, no meu IP, aqui vai aparecer o meu IP. E aqui tem 187.58.210.44. E esse número aqui, ele não segue nenhuma restrição, ele é totalmente aleatório. É claro que ele vai até 256, mas pode ser tipo 10.16.256.2. Pode ser uma coisa totalmente aleatória. Porque é claro que existem milhares de computadores aí na rede. Então cada computador vai ter um IP. Então, nesse caso, o IP dentro da sua casa é o interno, o IP da internet, dos sites, ele é o externo. Mas uma curiosidade aqui é que quando você acessa qualquer site, então, bora colocar aqui o seu computador, aqui, e sei lá, o YouTube, colocar o site do YouTube aqui. Quando você acessa o YouTube, você faz isso, você entra lá e conecta youtube.com, você vai estar acessando o IP externo do YouTube. Então, bora supor que o IP externo do YouTube seja 158.42.10.2. Vamos supor que ele seja esse. E aí, quando você faz o acesso, você entra no IP do YouTube, o seu IP, você vai ganhar um IP, você vai ganhar uma etiqueta, um identificador. Então, vamos supor que o seu computador é 187. Vou colocar aqui o IP do meu computador. 187.58.210.44. Só que uma curiosidade aqui que muita gente até confunde é que em muitas das redes que você acessa, depende da configuração do seu roteador também, mas muitas vezes o IP externo do seu computador, ele vai mudar toda hora. Sei lá, você pode conectar hoje lá no site Meu IP, entrar lá, você vai estar com um IP. Você pode conectar amanhã, você vai estar com um IP diferente. Porque toda vez que você sai da rede, conecta de novo, reinicia o roteador, muda qualquer coisa na rede, você pode ganhar um novo IP externo e ganhar um novo identificador. Mas já uma diferença do seu computador aqui, que tem um IP que vai trocar toda hora, para o site do YouTube, é que o site do YouTube ele tem o chamado de IP fixo. É um IP que fica fixo, porque é claro que todo mundo precisa acessar esse IP. Porque o domínio que a gente compra, você já deve ter visto gente comprando domínio, por exemplo, youtube.com, que deve valer milhares de dólares, talvez milhões de dólares. Mas, por exemplo, debughunter.io, a gente comprou esse domínio. Se eu não me engano, sei lá, foi R$ 40 por ano, R$ 200 por ano, alguma coisa assim. A gente comprou um domínio. Então, normalmente, a maioria dos domínios, desses nomes de sites, eles vão estar apontando para um IP. Então, youtube.com, ele vai estar apontando para o IP real do YouTube, do servidor do YouTube, que na verdade é um computador gigantesco, um servidor que fica lá e está com IP externo. Então, a única diferença é que o seu IP muda toda hora. Talvez você pode configurar o seu roteador para ele ficar fixo, para ele ficar lá fixo, ligar para sua operadora para ele ficar fixo, mas muitas vezes ele vai trocar toda hora. E o IP do YouTube ele é um IP fixo, que ele não muda. E se você entrar no IP do YouTube, por exemplo, olhar o IP do YouTube e entrar lá, você consegue entrar diretamente pelo IP. No caso, você vai ser redirecionado para o site do YouTube original, mas você consegue entrar pelo IP. Então, assim que funciona os IPs externos. E até por isso também que eu estou mostrando meu IP externo aqui, porque o meu IP, ele provavelmente vai mudar daqui a um dia, daqui a 2 horas.
Então, se eu desconectar e conectar meu computador de novo, provavelmente esse IP vai mudar. Já o meu IP interno, ele também pode mudar, ele também pode trocar, mas ele é mais difícil de trocar. E caso você troque, você consegue descobrir ele novamente, porque você vai estar na rede. E caso você queira encontrar um IP externo do site, saber qual que é o IP de algum site em específico, a gente também consegue fazer isso utilizando o nosso computador. Então vou voltar aqui para a tela para a gente ver o comando que a gente pode utilizar para ver o IP dos sites. Então aqui, voltando no nosso terminal, a gente consegue vir aqui e dar um comando chamado ping. E o comando ping, aqui ó, ping, ele é como se fosse, assim, normalmente eu lembro de ping-pong, você lembra de ping-pong, tipo, ping, você vai tacar a bolinha de ping-pong e a bolinha vai voltar. Então, como que ele funciona? Ele manda uma requisição pro site, ele, tipo assim, tenta acessar o site do YouTube, oi site do YouTube, aí o site do YouTube vai falar oi, e aí quando ele fala oi, você descobre o IP dele. Então, quando você acessa um site, você descobre o IP dele. Então a gente vai utilizar essa técnica aqui de ping para poder fazer isso. Caso a gente queira olhar o ping, por exemplo, do YouTube, a gente vai vir aqui. Normalmente eu recomendo você colocar aqui, ó, ping -4, pra gente ver o IPv4. Então esse aqui é o nosso primeiro parâmetro aqui que a gente está passando. Então ping -4, a gente vai ver o IPv4. A maioria dos sites usa o IPv4, mas caso ele não use, coloca aqui IPv4 4 para ele forçar a usar. Então aqui, ó, -4, força o uso de IPv4. A gente vai colocar aqui youtube.com e saca só. Fechando aqui o youtube.com, a gente pode dar Ctrl+C se você quiser cancelar. O youtube.com, ele mandou um ping lá, como se fosse ping-pong mesmo. Mandou ping e voltou, mandou ping e voltou. Então ele mandou 3 pings lá pro YouTube e ele respondeu aqui que o IP dele é 172.217.173.110. Então esse aqui é o IP do YouTube. Então todo site ele vai ter um IP aqui, ele vai ter um IP aí na rede. E olha que legal, se eu copiar esse IP aqui, então vem aqui, 172.200 e tanto, colar no meu navegador e entrar, olha o que acontece. Ele foi pro Google. Nesse caso parece que o IP do YouTube é o IP do Google, então como o Google é dono do YouTube, ele foi para esse IP. Mas nesse caso a gente consegue ver que a gente consegue acessar os sites pelo IP. Consegue vir aqui, olhar o IP. Por exemplo, o IP do Debug Hunter. Vou colocar aqui, debughunter.io. O IP dele é esse daqui. Caso eu troque o servidor do Debug Hunter, vai ser um IP diferente. Mas eu consigo vir aqui colar. Aqui, ó, que legal. Uma coisa que eu tinha colocado é que eu estou utilizando o Cloudflare. Ele é tipo um servidor que ele fica antes do nosso IP, a gente não consegue acessar diretamente, para bloquear algumas coisas. A gente está utilizando o Cloudflare aqui, essa plataforma, então se alguém tentar, sei lá, derrubar o Debug Hunter, fazer um DDoS nele com vários computadores, é só eu vir lá bloquear no Cloudflare o IP e aí ele não vai deixar esse IP acessar. Então nesse caso, ele não deixou acessar diretamente o IP do Debug Hunter, porque ele tem esse chamado WAF. E o WAF, a tradução direta dele é um firewall de um site. Então, o seu computador ele tem um firewall, aquele firewall do Windows. Então, se a gente vir aqui, a gente tem esse firewall que você já deve ter visto. No caso, eu estou usando um firewall dentro do site. Então, às vezes, eles bloqueiam alguns IPs. É até uma coisa que no Bug Bounty, eu tento passar por esses firewalls. Muitos hackers, eles tentam passar por esses firewalls para tentar realizar algum ataque, explorar alguma falha. Então, só uma curiosidade aqui de por que eu não consegui acessar diretamente o IP do Debug Hunter. Mas uma coisa interessante aqui também, que ele colocou aqui, ó. Ele colocou o meu IP quando eu tentei acessar o IP. Então ele falou aqui, ó. O que aconteceu? O Cloudflare não deixa você acessar diretamente o IP. Digita debughunter.io igual a gente normal. E aqui embaixo tem your IP. E aí mostrou aqui o meu IP que tá rodando na minha máquina. Então os sites, todos os sites sabem o seu IP. E todas as pessoas que acessam o site sabem o IP dele. A não ser que tenha uma proteção aí no meio que não deixa ele acessar diretamente. Que é esse caso aqui do Cloudflare. Então eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Nessa aula eu falei a diferença de um IP interno para um IP externo e que você vai utilizar muito no dia a dia. Você vai ver IPs externos, você vai ver IPs internos. E eu queria tentar mostrar da forma mais legal possível como que funciona esses IPs. E na próxima aula eu vou abordar um pouquinho mais de redes, falar sobre portas, serviços e algumas coisas mais. Então eu te vejo aí na próxima